Olá pessoal, a aula de hoje nós vamos iniciar estudando misturas, certo? Para iniciar o estudo de misturas, eu vou começar por aqui. Pessoal, tudo em nossa volta é matéria, certo? E você também é um exemplo de matéria. Vamos primeiro entender o que é matéria. Tudo que está em nossa volta e você é matéria porque tudo que possui massa e ocupa espaço é matéria. Existem duas formas da matéria estar presente na nossa sociedade, ou no nosso planeta, ou no nosso universo. Quais são as formas que a matéria se apresenta? A matéria se apresenta como substâncias. A matéria pode se apresentar como misturas. Aliás, a mistura é mais comum está presente como uma forma que a matéria se apresenta. Ou seja, entre as duas formas, vai ser mais comum a gente reconhecer que elas se apresentam como misturas, certo? E o que são misturas? O foco da aula de hoje são sistemas. O que são sistemas? São pedaços, vamos dizer assim para ficar mais fácil. São pedaços do universo que eu retiro para estudo, certo? Então, um pedaço do universo que eu vou ter duas ou mais substâncias juntas, sendo que as propriedades físicas não são definidas, certo? Então, mistura é um sistema em que eu vou ter duas ou mais substâncias juntas, em que eu não vou ter as propriedades físicas definidas, certo? As misturas, gente, elas podem ser classificadas em dois tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos subclassificar. Homogêneo, por exemplo, gente, como eu disse, mistura é a união de duas ou mais substâncias. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui é um recipiente, um copo. Imagine que eu coloquei água e coloquei uma pitada de sal. Mexi com a colher. Você sabe que tem as duas substâncias, mas olhando para o copo, você não vai dizer que tem sal lá, porque você não está vendo. Você sabe que colocou, mas você não vê. Você observa que a região do copo em que tem a substância água e sal, ela é uniforme. Então, só tem uma fase, ou seja, ela só apresenta uma região, essa mistura. Ou seja, se apresenta uma região, ela só tem uma fase. Também pode ser chamada de monofásica essa mistura, certo? Pode ter outras substâncias juntas? Pode. Por exemplo, você além de ter botado sal, pode ter adicionado álcool. E não vai observar duas regiões ou duas fases, certo? Então, quando você mistura as substâncias e não observa regiões diferentes, monofásica. Homogênea, a mistura, e só tem uma fase, a gente chama de monofásica. Ao contrário, quando não apresenta uma única fase, vamos ter heterogênea, as misturas heterogêneas. A partir da sensação visual que você já vai obter, por exemplo, botei água e botei óleo. Você já viu com certeza esse experimento, você vai ver que a água e o óleo não se misturam, mas você vai ver que no copo você tem uma região com água e outra com óleo. Duas regiões, ou seja, duas fases. Essa mistura de água e óleo você vai chamar de bifásica. Caso você botou óleo, botou água, né? Tem outra aí, botou, vamos supor, botou grãos de arroz, né? Não levou ao fogo, mas você vai observar que tem os grãos de arroz, tem a água e tem o óleo. Três regiões, ou seja, três fases. Com três fases a gente vai chamar essa mistura heterogênea também de trifásica. Quando apresentar mais de três fases, ou seja, mais de três regiões, a mistura a gente vai chamar de polifásica, certo? Então, só para relembrar, misturas são sistemas em que você vai observar
duas ou mais substâncias juntas. Por exemplo, o exemplo do copinho aqui com as substâncias é um sistema. Eu botei aqui e estou analisando. É o pedaço do universo que eu estou utilizando para estudo, certo? Espero ter esclarecido e vamos às atividades.